Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula. Hoje encerramos as nossas ligações químicas. Vamos à nossa aula, então, de ligação química 4. Nós já vimos um monte de ligações químicas. Vimos ligação covalente, vimos ligação iônica, ligação metálica. Vimos dativa, mas já vimos um monte de ligações. Estamos no término delas. Será que nessa aula vamos ver a diferença entre molécula polar e apolar? Estou louca para saber. Hoje nós vamos entrar exatamente na nossa polaridade das moléculas e geometria molecular. O que será polaridade? Polaridade, polos. Claro, né? Não é polo norte, polo sul. Eu penso em polo positivo e polo negativo, já que nossa aula é de química. E através da polaridade, nós vamos fazer várias ginásticas para sentir como fica a sua geometria molecular. Mas cuidado, não confunda ligação polar com molécula polar, ligação apolar com molécula apolar. Vamos ver então o que é uma molécula apolar. Na molécula apolar, a soma vetorial dos vetores polarização associados a todas as ligações covalentes polares da molécula é nula. Gente, ficou complicado, né? Esse texto aí é pesado. Claro, ele envolve soma vetorial, ele envolve a parte da física. Aquela que tu aprendeu de vetores. Se você tem dois vetores em sentidos opostos e de mesma intensidade, eles vão se anular. Lembra, isso é mais física, mas não se preocupe com esse conceito pesado, não. Eu vou dar um jeitinho de te mostrar a parte da química sem mexer muito com a física, porque eu sei da dificuldade que os alunos têm na parte física, na parte vetorial. Não se preocupe, não. Daqui a pouco eu vou te mostrar como ver essa soma vetorial de outra maneira, de uma maneira lógica. Espera só um minutinho, não fique nervosinho nem nervosinha. Calminha, calminha, calminha. Vamos agora dar uma olhada na nossa molécula polar. Na molécula polar, a soma vetorial dos vetores polarização associados a todas as ligações covalentes polares da molécula é diferente de zero. Novamente te falo, neste caso, você pode ter uma pirâmide, você pode ter, sei lá, são tantas figuras geométricas que eu prefiro falar nessas somas vetoriais que vocês devem ter aprendido em física, ou se não aprenderam, vão aprender em outra linguagem, usando a minha química nos exemplos que daqui a pouquinho nós já vamos chegar. Ok? Não se preocupe com essas palavras bonitas, elas são mais didáticas do que outra coisa. Vamos agora a um exemplo. Aqui eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio. Notem, a eletronegatividade é a mesma, claro, né? Esses menininhos são iguais, é o elemento hidrogênio. Isso quer dizer que a ligação, quando eu falar ligação, é entre um elemento e o outro. No caso, são os dois hidrogênios. A ligação, ela é apolar. Agora, notem outro detalhe. A minha molécula, nesse caso, também é apolar. Notem que ela só tem dois elementos. Eu poderia, de brincadeirinha, de uma maneira melhor de você entender, imaginar dois pontos. Então, cada átomo do hidrogênio ali seriam dois pontos. A minha molécula também vai ser apolar. Não tem soma vetorial, não tem vetores. Eu tenho a eletronegatividade igual. E fazendo a sua diferença, eu teria eletronegatividade igual a zero. Sendo igual a zero, a ligação é apolar. E se a ligação é apolar, a minha molécula também é apolar. E note também outra coisa que eu já posso te adiantando. A geometria, é claro, né, seria linear. Imagina, fecha o olhinho, dois pontinhos. Com dois pontinhos, você só pode fazer uma reta, ok? Vamos a outro exemplo. Observe, por favor, HCl. H,
ligação covalente simples, Cl. A nossa ligação é polar, a molécula é polar e a geometria linear. Acho que vocês sentiram a diferença do primeiro exemplo. No primeiro exemplo, era H e H, igual eletronegatividade. Se eu diminuir, daria zero. Diferença de eletronegatividade igual a zero. A minha ligação é apolar, minha molécula é apolar. Agora ali não. H tem uma eletronegatividade, o cloro é muito mais eletronegativo. Então eu teria novamente dois pontinhos, quer dizer, um representando H e outro representando Cl. Novamente só posso traçar uma linha, por isso minha geometria é linear. Vai haver diferença de eletronegatividade. A minha ligação vai ser polar e minha molécula também será polar. Um vai puxar o elétron mais para um lado do que o outro, ou melhor, o cloro puxa mais o elétron, ele é mais eletronegativo. Então ele fica negativo, o H positivo e nós temos ali a nossa molécula polar. Vamos a outro exemplo. Como você observa nesse exemplo, eu tenho meu carbono com 4 ligações e o meu oxigênio com 2 ligações. Se eu for falar em soma vetorial, dá uma olhadinha. Nesse exemplo eu posso até te mostrar que a física não se aprofunda tanto não. Tenta lembrar, se é que você já viu isso, olha para cá. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Eu teria um vetor que puxa neste sentido e outro vetor que puxa neste sentido. Quer dizer o seguinte, a soma vetorial seria igual a zero, porque é de mesma intensidade, mas em direções opostas. Isso é a física. Eu não estou aqui para explicar a física. Olha na química como é fácil ver se minha molécula é polar ou não. Note o seguinte, o carbono está de outra cor. Por quê? Porque ele é o elemento central, é ele que manda. Então vamos esquecer vetores e olhar para o carbono. Notem que nele não tem elétrons disponíveis. Ele está todo ocupado, não está sobrando elétron nenhum. Por isso nós falamos que a nossa molécula é apolar. O elemento central não tem elétrons disponíveis. Eu falei molécula. Não confunda com ligação. Observe que a ligação é entre um elemento e o outro. Oxigênio diferente de carbono. Isso quer dizer que esta ligação vai ser polar. Observe, então, como eu vou me situar. Eu gostaria que vocês pensassem que aqui está o CO2, nosso gás carbônico. A minha cabeça, o carbono, essa mão, o oxigênio, a outra mão, o outro oxigênio. Então, só pense, só me enxergue cabeça, mão e mão. O que está acontecendo? Eu estou serena. Aqui no meu carbono não tem elétrons saindo na briga. Ou melhor, não vai haver força de repulsão. Eu teria uma estrutura linear. Isso porque a soma vetorial foi igual a zero, ou melhor, porque o carbono, que é o elemento central, não tem elétrons disponíveis. Entenderam? Beleza, deixa eu mostrar mais outra coisinha. Neste exemplo, nós vamos para a molécula da água. Observe o seguinte, H2O. Engraçado, né? Olha o que acontece com ela. Por que ela não é igual ao CO2? Espera aí, antes de explicar direitinho o que você está vendo, vamos ver a diferença do CO2 para o H2O. Lembra, no outro exemplo, eu tinha carbono, elemento central, não tinha elétrons disponíveis, minha mão oxigênio, a outra mão outro oxigênio e minha geometria estava lá, plana, não havia força de repulsão, porque não tinha elétrons disponíveis aqui na minha cabeça, ou melhor, no meu carbono. Agora não. Nós analisando a água, o que nós vamos ter?
Olha só, oxigênio, família 6A. Tem 6 elétrons na última camada e eu só tenho aí os meus 2 Hs da água, H2O. Um H pega um elétron, outro H pega o outro elétron. Conclusão, no oxigênio nós vamos ter 4 elétrons disponíveis. E você sabe que o elétron tem carga negativa. Negativo com negativo, epa, olha a nossa força de repulsão. Então, olha aqui a minha aeróbica, presta atenção. Oxigênio, 4 elétronzinhos aqui, ó, disponíveis, brigando, força de repulsão. Minha mão, H, minha mão, H. Tu acha que eu ficaria assim? Claro que não. Eu não teria essa geometria linear. Observe os meus movimentos. Elétron empurrando elétron, ó, ó. Sai daí, elétron. Vai pra lá, elétron. De você eu não gosto, elétron. Nem de você. Deu para perceber agora a geometria? Não é mais uma linha. Ela é um ângulo. Beleza, beleza. Olha como fica mais fácil de ver isso assim do que usar a soma vetorial, que eu nem sei se tu chegou neste momento na física. Então, novamente, só para tu sacar a diferença de ligação molécula, olha de novo o nosso exemplo. Tá lá minha água, olha os elétrons disponíveis em repulsão, olha o ângulo. Agora, cuidado, a ligação é polar, porque a ligação é entre o H e o O. Eletronegatividade diferente, a diferença vai ser diferente de zero, a ligação é polar. E a minha molécula também vai ser polar. Por que ela vai ser polar? Porque a soma vetorial vai ser diferente de zero. Ou melhor, quimicamente falando, para te mostrar, sobrou elétrons. Se sobrou elétrons, eu tenho polos. Por isso, minha molécula vai ser polar. E como eu já te mostrei, na minha aeróbica, a geometria é angular, justamente por causa desta repulsão. Entenderam? Beleza. Então vamos a outro exemplo, a outra aeróbica. Nossa, eu já estou ficando cansada, hein? Legal fazer tanta aeróbica. Numa prova, num teste, também fique fazendo assim, ó, ó, ó. Beleza, você não precisa decorar a soma vetorial. Vamos lá, nosso outro exemplo. O que você está observando? Nós temos ali o BCl3. Note que o boro, família 3A, não tem elétron disponível. E tem outra coisa que eu depois vou falar, mas depois, porque é muita informação numa hora só. Primeiro analisa só o boro. Não me pergunta uma coisa agora não, eu não quero escutar o que tu está pensando. Tu está pensando aqui que ele ficou com 6? Beleza, não fala agora, não quero escutar. Vamos analisar primeiro o nosso boro. Tá lá, família 3A, não está sobrando elétron nenhum. Se não está sobrando elétron nenhum no nosso elemento central, eu tenho certeza que a minha molécula é apolar. Não tem força de repulsão. E você já sabe que ligação é outra coisa. Observe a ligação. Eu tenho boro e cloro. São elementos com eletronegatividades diferentes. Então, a diferença da eletronegatividade vai ser diferente de zero. Logo, a minha ligação vai ser polar. Agora, a geometria só pode ser uma geometria triangular. Observe no esquema, eu tenho um triângulo. Agora, eu tenho algo muito importante para te falar. Eu sei que é uma coisa bem chatinha, são as nossas exceções.